Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Tava fora aqui da internet, quer dizer, tô sempre postando, falando aqui com vocês, mas as lives eu nunca mais entrei. Segunda-feira, 7 de julho de 2025. Quem tá de férias, levanta a mão. Mês das férias, não é? Tem muita gente que tá de férias. E eu queria falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho observado bastante na clínica, sobre a sociedade do desgaste. É um desgaste mental, um desgaste físico, e que nós estamos vivendo uma era, né? Uma era de muita conexão, mas desconectados com nós mesmos, né? Não sei se vocês já pararam para observar as pessoas que estão em nossa volta, às vezes até nós mesmos, tá? Eu também não saio disso aqui, não posso falar, não sou hipócrita, não posso ser hipócrita, porque isso aqui vale para mim também, né? Até pra gente, nós como psicólogo, pelo menos eu como psicólogo, a gente precisa estar atento para essa conexão não ser demasiada e você perder a sua própria conexão. Uma geração onde as telas, o excesso de estímulos dopaminérgicos, né, vamos falar assim, as telas elas trazem isso o tempo inteiro. A todo momento a gente está aí vivendo com a tela. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né? Tava na cama, assim, vendo, passando alguma coisa e veio uma experiência científica falando ali sobre o excesso, o uso da tela. Engraçado que a gente lê o perigo da tela, né, através das pesquisas científicas, do que a neurociência tem falado sobre os riscos, né, que pode afetar a nossa cognição, nossa memória, a procrastinação, a preguiça, enfim, tantas coisas aí que vai prejudicando o ser humano a ter um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho. E eu lendo isso na cama, perto de dormir. Então, assim, é nesse nível. Como também muita gente está aqui, vai ver essa live depois e vai perceber que aqui é só para realmente para que eu traga uma conscientização, mais um novo conhecimento, uma leitura, a minha ótica, com base no que nós estamos vivendo. É uma sociedade que infelizmente, você não tem mais aquelas conexões onde tinha os vínculos, né? Os afetos, os abraços, os apertos de mãos, uma explosão de empatia. Hoje você não enxerga isso mais. Você precisa ir para uma instituição de caridade para doar, para se doar. Se você para quem trabalha em empresa, que deve saber como é que tá, as pessoas estão vivendo no automático. Entendeu? O índice de burnout aumentou muito. 2024, ano passado, foi um prejuízo milionário. As empresas, né? As empresas onde tiveram muitos afastamentos devido ao burnout. A gente está falando aqui de saúde mental, que é justamente esse desgaste psíquico, onde afeta o físico e a alma desse ser, e a pessoa não tem mais qualidade. Você já viu uma pessoa funcional, melhor dizendo, disfuncional, ter qualidade numa escuta ou numa fala? Você fala para ela, ela escuta tudo distorcido. Você tenta ouvi-la, você não consegue entendê-la. Então são pessoas que realmente estão precisando de ajuda. E infelizmente o excesso de tela, certo, gente? O excesso de tela tem influenciado bastante a piora, né, desses quadros psíquicos, entendeu? A tela, por exemplo, não sei se você já ouviu um outro psicólogo falando, um psiquiatra, libera dopamina, né? Acaba acontecendo essa explosão, né, de dopamina, que é um hormônio dos vícios, né, que tá ligado ao vício, onde você libera cortisol, libera dopamina, e esse movimento você vai ficando viciado. Então toda vez que você viver um alerta ali, quem sabe um sofrimento, alguma agonia, o seu cérebro vai falar, vai lá no celular, pega lá o smartphone e vai jogar, vai assistir alguma coisinha.
E a gente acaba se deparando mesmo ali, passando um tempo, dando risada. É muito bom, gente. É dopamina. Entendeu? Dopamina é isso daí, é uma delícia você ficar ali vendo. E se você não tiver consciência disso, se conscientizar, você vai acabar se deixando levar. E quanto mais eu me conecto com essa modernidade, com essas tecnologias onde eu não tenho uma consciência de que isso pode ser muito prejudicial para a minha vida, eu vou acabar ficando mais desconectado de mim mesmo, certo? E é esse tema que eu quero trazer para vocês. Esse desgaste social está deixando as pessoas desconectadas de si mesmo. São pessoas que, uma geração pós-modernidade, onde nós estamos vivendo e vivenciando, né, a rotina alheia, as coisas do que o externo está fazendo. Existe muita comparação. Eu observo muito na clínica esse movimento de alguns pacientes que, principalmente quando chega na terapia, logo no início do processo terapêutico, essas pessoas acabam trazendo muita comparação. E a comparação, você acaba anulando a sua singularidade, anulando a sua existência, anulando a sua história, entendeu? Ninguém chegou aqui de paraquedas, né? O caiu, brotou, e como a samambaia, eu sempre falei isso aqui. Na verdade, cada um tem a sua história, você chegou, e isso é que as pessoas não sabem, né? Então, é nesse momento que você tem que olhar para dentro e entender e respeitar a sua singularidade. Eu não posso olhar para o outro tem isso, ou tem aquilo, ou tá assim, a pele é isso, a pele é aquilo. Se você não aceitar do que você é, eu sinto muito, você vai viver a vida toda de um modo mais impessoal, e é justamente essa impessoalidade que tira você da autenticidade, tira você do modo próprio. É como se você estivesse dentro de um ambiente que não é seu, não te pertence. Então você não se sente merecedor. Além do mais, você acaba criando expectativa desse lado, desse externo, sendo que lá não tem nenhuma responsabilidade com as suas escolhas, com seus ideais. E você vai criando essa expectativa no outro, no que a sociedade está impondo, no que as coisas estão sendo alimentadas, né, processadas aqui fora. Nós somos civis, somos construídos através de uma civilização, né? Esse montão de coisa aqui fora, na verdade é o oposto, né? Constrói esse civil, né? E é uma junção, acaba sendo algo coletivo. Mas se você não tiver discernimento, é aí que entra o autoconhecimento. Viver em uma geração onde tem muita tecnologia, muita informação desenfreada, se você não tiver um autoconhecimento para você discernir o que é bom e o que é ruim, você vai acabar se prejudicando, deixando essa massa te guiar e vai acabar sendo Maria vai com as outras, né? E tudo isso está acontecendo muito rápido. Toda hora tem uma informação, toda hora tem um excesso de saberes, de notícias, né? E às vezes não precisa nem ser só notícia, gente. Basta você entrar aí. Esses dias eu estava vendo aí, assistindo novamente. Eu tento ver no meu perfil um material, principalmente no meu explorar. Aparece muita coisa de psicologia, de neurociência, psicologia positiva, psicanálise. Eu costumo... O algoritmo ele já sabe o que eu gosto, né? Isso deve acontecer com vocês. E aí eu fico vendo, às vezes eu saio ali de cena de conteúdos que são relevantes, que acaba me trazendo ali um conhecimento, até para trazer para a clínica, ou preparar uma live como essa aqui. Dificilmente eu entro dia de segunda-feira, 3 horas da tarde, mas hoje me deu vontade de fazer uma live. E aí eu entrei, fui ver um Reels engraçado, daqui a pouco apareceu outro. Eu tava lá envolvido, eu tava dando risada, me acabando de rir, aquela coisa. Eu fiquei imaginando, gente, quantas pessoas não tá vivendo isso e não tem consciência de que isso aqui pode ser maléfico. Alguém aqui já usou cocaína na vida? Alguém já usou? Quem já usou sabe, a cocaína é a mesma coisa. Você entra no ápice ali, no êxtase, aquela loucura, delícia. Se você é pobre, você fica rico. Se você é, sei lá,
Isso, você se torna aquilo porque você sai da casinha. Dopamina. Assim também são esses vídeos virais, né? Então tenha consciência disso até para você não entrar nesse limbo. E se não tiver orientação, eu conheço pessoas que infelizmente se envolveram com coisas que acabaram levando um pouco mais a esses vícios. Antigamente você tinha vício de cigarro, né? Você fumava dentro do ônibus, aí foi proibido, né? Hoje não pode fumar mais em qualquer lugar, né? Por causa das leis municipais, estaduais, a lei federal. Só que agora as doenças emocionais sempre existiu, certo, gente? Isso não está falando de agora. A sociedade, o planeta sempre teve sofrimento psíquico, certo? Sempre teve. Agora, demasiadamente, tem trazido um pouco mais, justamente porque esse movimento desenfreado de tecnologia, de telas, é como se fosse um cigarro. Tem gente que não está fumando cigarro para desacelerar. O cigarro, por exemplo, o movimento é para tirar ou encorajar a pessoa ou desacelerar uma ansiedade intrínseca que essa pessoa tem, que ela nem sabe. Mas na verdade é um ansiolítico natural. Só que agora não precisa mais fumar, basta ligar o celular e ver uns vidinhos engraçados. Entendeu? Só que isso está prejudicando conexão com as pessoas. A vida está ficando sem propósito. A vida não está tendo mais significado. Se eu perguntar para você agora qual o significado da tua vida, você sabe responder precisamente? Qual é o significado da tua vida? Escreva. Qual é o propósito da sua vida? É só ver conteúdos que dão risada para a gente mergulhar nisso daí e achar que a vida é só isso? Eu acredito que não seja só isso. Trabalhar, pagar conta e morrer, né? Então são coisas que, se você não estiver atento, isso vai te levar para um abismo que certamente você não vai conseguir voltar sozinho, certo? A psicologia, em períodos, né, de muita tecnologia, muito chat GPT, né? Eu uso, tá, gente, chat GPT. Eu gosto, eu converso muito. Se você tiver sabedoria e conversar com uma ferramenta como essa, você vai aprender muita coisa, certo? Mas tem gente que não tem, está fazendo coisas que não são agradáveis, né? Enfim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso é, eu acho que essa frase é de Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, cada um se vire com a sua dor e com sua delícia, né? E eu tô aqui me virando, dando os meus pulos. Certo, gente? Então, no fundo, nós vivemos essa era de muita tecnologia conectada às tecnologias e desconectado de nós mesmos, certo? Aí eu coloquei assim, ó, só para a gente ter uma noção de como é esse retrato da sociedade atual, né? A gente tem vivido aí um excesso de estímulos, produtividades tóxicas, um excesso de redes sociais, onde tem muita informação, muito fake news, tem muita coisa que não é real, que a gente acaba acreditando. Esses dias eu quase caí aí num fake news. Muita comparação, né, também. E esse conceito de sociedade do desgaste, que antigamente você corria para algo que estava acontecendo aqui fora, para alcançar objetivos, que o externo estava nos conduzindo, tem muito a ver com a impessoalidade. Mas hoje, na verdade, você está correndo por uma cobrança que está sendo sua mesma. É própria. A gente chama aqui da autocobrança. É uma sociedade que está se cobrando muito para chegar logo, para viver logo, para ter logo. E essa ansiedade, tem gente que não está usando ansiolítico, tem gente que não sabe nunca na vida se é algum transtorno, como TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas tem um movimento aqui, tem outras fugas e está tocando a vida. E aí o índice de infarto aumentou. As pessoas têm culpado as menininhas, né? Não vou colar não porque diz que derruba aqui. Mas na verdade não, a sociedade está mais estressada. Os estudos mais recentes, 25% do infarto, que causa, né, o infarto, ou as doenças do coração, melhor dizendo, cardiovasculares, 25% está relacionado ao estresse. Até porque ninguém morre de infarto, ou ninguém infarta, né, tem ali um infarto, por causa de só um único fator, né, de risco isolado. São vários fatores que acaba afetando aquilo. Então, um desses fatores é o estresse crônico,
né, um estresse, um cortisol demasiado, a qual você precisa ter esse cuidado, esse controle. Aí começa aquela tricotomia, corpo, alma e espírito, que as pessoas, tem gente que acredita, quem acredita na tricotomia, corpo, alma e espírito? Eu acredito demais. A psicologia positiva, que é uma das minhas especializações, nós aprendemos através dessa ciência, que é uma ciência nova, o Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, a ciência da felicidade. Em resumo, é a ciência da felicidade. Defende que, além dessa tricotomia, eles trouxeram mais um pilar para a vida chamado intelecto. Então, juntou ali os 4 pilares para trazer esse melhor desenvolvimento para essa pessoa, ou melhor dizendo, um autodesenvolvimento, certo? E tudo isso está integrado ao autoconhecimento. Então, no fundo, a gente precisa, de fato, entender melhor para que lado, como a gente pode chegar a trabalhar esses 4 pilares, né? Que é o corpo, a alma, o espírito e o intelecto. Eu sempre estou orientando os meus pacientes a tentar, pelo menos tentar. Até porque a terapia com um olhar positivo, como a psicologia positiva, não é aquela coisa da positividade tóxica. Ou, quem sabe, uma maneira de um coach trazer, não, você consegue, você isso, aquela... Na psicologia não é assim, certo? Mesmo sendo positivo, a gente não anula o sofrimento e o problema psíquico ali da pessoa. Mas foi comprovado cientificamente que você com depressão, você pode jogar um futebol. Você com depressão, você pode ir à praia, certo? Você com depressão, você pode fazer uma palestra sobre felicidade. Eu tive uma professora, a Leila Pereira, uma jornalista, muito, muito bacana, eu sigo ela está aqui. Ela deu aula nessa especialização que eu fiz. Ela estava falando ali das experiências, porque ela entrevista pessoas no Brasil, no mundo inteiro. Ela viaja, faz aqueles programas assim, conversando com a pessoa, pessoas específicas. E ela falando lá, a matéria dela era felicidade autêntica, ou vivendo feliz, vivendo a felicidade em todas as etapas da vida. A matéria era quase isso daí. E a gente lá, encantado com ela super, super alegre, trazendo a história. E isso deixou todo mundo impactado, porque quando eu cheguei na psicologia positiva, a minha leitura, a minha ótica é daquela psicologia primitiva, aquela psicologia que vem da filosofia, que foca na doença, né? Olho para o paciente como paciente, né? Ali, que vamos medicar. Não dá para medicar. Mas é mais ou menos essa leitura. E de repente essa Leila, essa jornalista, nossa professora de felicidade, contando uma história lá de uma senhorinha de Minas Gerais, que ela visitou, morava bem no interior, uma casinha de taipas assim, aquele banheiro bem humilde ainda com buraquinho. Quem lembra daqueles banheiros antigos, né? Que você só chegava, ficava de cócoras e resolvia o problema ali mesmo. Fechava a porta e o negócio já caía lá dentro do trem lá. Eu sou dessa época. Gente, eu sou sergipano, nasci lá em Lagarto. Hoje eu moro aqui no interior de São Paulo. Mas na casa dos meus avós tinha esse banheiro que só tinha um buraquinho assim. Eu não sei se você já ouviu falar disso aqui. E são as nossas histórias, né? A gente não pode... Essas histórias não devem ser esquecidas. A gente precisa trazer isso à existência, porque faz parte da nossa identidade, está aqui, na veia, né? E essa senhorinha se sentia muito feliz falando para Leila. E ela contando para nós essa experiência que ela teve com essa moça, com essa senhorinha aí, que ela estava entrevistando. E no mesmo movimento que ela estava falando sobre a felicidade, a alegria e tal, ela falou, gente, meu antidepressivo está ali na minha bolsa e eu estou aqui dando aula para vocês. Eu fiquei assim, como assim? Por quê? Porque colocaram na minha cabeça que quem tem depressão não pode fazer nada. É ou não é, gente? Tem depressão, não dá pra fazer nada. Quem sabe dá. O cérebro ele não consegue ficar triste e alegre ao mesmo tempo. Ou ele vai estar triste ou ele vai estar alegre. Eu faço um desafio pra você. Pegue na mão de uma outra pessoa, se você estiver deprimido, com um quadro depressivo, e tenta fazer um movimento com essa pessoa para você ver se você não vai sentir um negócio diferente aí. É o cérebro, gente. O cérebro do depressivo ele está sem produzir serotonina. Mas se eu levo ele para um ambiente alegre,
um ambiente que traga o movimento ou as experiências positivas, esse cérebro certamente vai ficar positivo. E é aí que começa a crescer. É aí que começa a produzir. Entendeu? É assim que funciona. Enfim, foi um insight assim que deu na hora, assim, eu falei, uau. Aí eu consegui entender que muitas vezes nós vamos estar triste, né? Eu vou estar aqui triste, desanimado, mas isso aqui não é o meu resumo, nem vai me definir, né, a minha semana ou o resto da minha vida. Tá tudo bem ficar triste, desanimado, desesperançoso, ninguém é perfeito, certo? Porque às vezes a gente fica, né, não tem nada, a gente tem que ficar para saber como é o outro lado também. Não é só esse negócio de alegria, muita alegria, tem alguma coisa de errado, certo? Bom, então isso é um retrato aí da sociedade onde nós estamos vivendo esse desgaste, uma sociedade que tem se cobrado muito por causa dessas comparações, por causa das redes sociais. Fulano alcançou e eu não alcancei, fulano terminou e eu não terminei, o que é que eu faço? Então o cérebro, outra coisa, vive aí nesse modo reclamação. Reclamar é um vício emocional. Quando você reclama, você constrói um filete neural novo que vai ficar naquele vício, naquela repetição. É como se fosse um gatilho mental. Então, reclamar demais é estacionar. É como se você estivesse rezando, orando ali, ó, clamando, né? Tem muito a ver com isso. Clamando ali uma coisa que vai só te descer ali, você vai só piorar o seu estado. Ao invés de reclamar, é melhor ficar em silêncio. Melhor. Reclamação é um vício emocional. Às vezes a gente fala, reclama de uma coisa específica e esquece de um monte de coisa que nós já temos. Nós precisamos lembrar das coisas que você já tem, que você já possui. Não é? A reclamação é terrível. Às vezes até eu me deparo com isso e tento me policiar, porque vícios emocionais são herdados. Ok, gente? A gente herda dos nossos antepassados, das pessoas que passaram. Nós somos um pedacinho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bis, aí assim vai sucessivamente, entendeu? Nós viemos aí de uma geração que viveu alguma coisa que você não sabe que eles viveram, mas tem um pedacinho de cada um aí dentro de cada um que está assistindo e vai assistir essa live, certo? Uma outra observação que eu gostaria de deixar para vocês é sobre a ansiedade como sintoma social. Tá todo mundo vivendo ansiedade coletiva, sem saber que é ansiedade, certo? E muita gente já está vivendo isso há muito tempo, e isso agora, disfuncional, você deposita na próxima geração. Aí você deposita nos seus filhos, deposita no movimento que você está levando com a vida, seja social, seja espiritual, seja, enfim, qualquer coisa aí na escola, na faculdade, nos amigos. Você acaba depositando isso, porque nós somos influenciadores e nos tornamos influenciados, entendeu? O ser humano tem essa capacidade de... Claro, tem pessoas que têm um lado mais introvertido, vai acabar não tendo tendo um bom desempenho no que eu estou falando aqui. O extrovertido, ele consegue acabar levando um pouco mais as coisas por causa do externo. Lembrando que o introvertido não é um defeito. Ser extrovertido também não é um defeito. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio, certo? Todo excesso esconde sempre uma falta. Então, quando você é muito extrovertido, se prepare que o trem vai passar por cima de você. E se você é introvertido e vai ficar muito tempo em casa, o escuro, a escuridão, a solidão pode atrofiar toda a sua estrutura física e mental. Então, os excessos fazem mal, dos extremos. Nós precisamos manter o equilíbrio. E isso aqui eu estou falando de personalidade. Personalidade, ela é mutável. Se você disser, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Síndrome da Gabriela. Então vai procurar ajuda para você romper com esses padrões que está afetando e quem sabe você está perdendo a oportunidade na vida, certo? O introvertido, ele é medroso, tem muito medo, certo? E isso é herdado dos nossos pais, ou da mãe ou do pai, ok? Então essa ansiedade como sintoma social tá muito latente e as pessoas estão buscando fugas para poder tapar esses buracos. É como se fosse um mecanismo de defesa. Então tem muita gente que está fazendo uma coisa, fazendo outra, trabalhando, bum, justamente para não enlouquecer, certo? Trabalhar demais, gente, demais, né? Demais,
pode ser uma fuga da sua ansiedade. Ao invés de você fumar ou beber, você está trabalhando demais, certo? Se você trabalha demais e não tem qualidade de vida, tem uma coisa errada. Esses conceitos aí é uma crença que você está trazendo da sua infância, que tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Aí tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você vai morrer e vai deixar tudo aí, não vai adiantar nada. Certo? Ok? Outro conceito que eu trouxe é sobre a carência afetiva e o vazio contemporâneo. A sociedade carente, não é porque a sociedade aprendeu mais sobre autoconhecimento, mais informação, mais entretenimento, que a carência afetiva ainda não está aí, que a carência afetiva foi embora, ela continua aí. Tem muita gente carente afetivo, tem gente que está trocando os relacionamentos pelas telas, pelo chat GPT, conversando com ele lá, eu quero conversar hoje. Não tem gente que já virou amigo do chat GPT e não precisa mais se relacionar com o ser humano. Aí essa carência afetiva que vem da infância está sendo preenchida pelas próprias tecnologias. Não deixa de ser uma fuga, não deixa de ser uma muleta. Tem muita gente que está vivendo isso. E cada vez mais nós estamos vendo relações disfuncionais, relações que se iniciam e não tem resiliência para suportar, para aguentar. Não quero mais, pego minha mala e estou indo para Nárnia, abandona. Uma geração pós-modernidade. O Zygmunt Bauman, né, o sociólogo polonês, ele deixou para nós esse conceito o conceito pós-modernidade, que é o amor líquido. São um amor superficial, um amor desconectado das pessoas, onde as pessoas não conseguem mais viver e enfrentar mesmo os desafios e encarar uma realidade onde o amor que é verdadeiro, que é benigno, ele espera. Ele vai ter um pouco mais de paciência. Ele não é esse alvoroço, ele não é ansiedade. O amor não é ansioso, gente. Certo? O amor não é depressivo. Ele pode até sofrer, ele pode até ficar triste, mas ele não é depressivo. Se tiver um amor aí que estão inventando, falando, um amor X, Y, Z, e tiver sofrimento, aquela coisa toda negativa, do maligno, da coisa mais ruim, isso não é amor. Estão te ensinando amor errado, certo? Tenha cuidado com isso daí. Então a carência afetiva como um vazio contemporâneo, onde as pessoas infelizmente não estão conseguindo mais dar conta de buscar, quem sabe, esse conhecimento para poder se tornar uma pessoa melhor, né? Seja no seu autodesenvolvimento, no autoconhecimento. A terapia, gente, ela influencia demais a construir esse caminho para você saber identificar melhor os seus conceitos, a sua vida, né? Entender melhor para onde eu preciso ir, para onde eu tenho que ir dentro de um cenário caótico que nós estamos vivendo. A terapia ela faz isso. Eu utilizo a psicologia analítica, a psicanálise, a psicologia positiva nas minhas terapias. Para quem quiser saber mais, fique à vontade, o link está no meu perfil. Tá? Ou manda um direct. Rodrigo, quero saber como é que faz para eu passar ser sua paciente ou seu paciente. Tá? E por último, não muito importante, né? Na verdade, não muito importante não. Eu quis dizer que ele é muito importante, né, gente? Muito pelo contrário, o caminho de volta, desacelerar e escutar. A gente precisa aprender a desacelerar, aprender algumas técnicas, participar mais de lazer, natureza, se conectar com a espiritualidade, aprender alguma coisa. Esses dias eu deu um probleminha lá num aparelho em casa, eu fui ver no YouTube como era que desmontava. Eu não quero saber não, eu fui ver ali como é. Fiquei lá quase uma hora aprendendo. Gente, tem coisa melhor. Eu saí eletromecânica toda, aprendi um monte de coisa, eu falei, uau! E meu cérebro agradece. As pessoas que têm Alzheimer daqui a, 30, 40 anos, elas estão vivendo um esquecimento hoje, aos 30. Elas estão vivendo uma perda de memória, cansaço mental, fadiga, estresse, tristeza. Daqui a 20, 30 anos, você pode
desenvolver o Alzheimer, um Parkinson. É assim que funciona, os estudos estão aí. Então comece agora, cuidar disso agora. Invista em conhecimento, invista em atividades que tragam, né, um movimento mais saudável. Esses dias uma paciente minha falou assim, eu gostei, eu já tinha indicado para outros pacientes, inclusive aqui, aquelas telinhas que vêm com os números, que você compra, já compra ali a imagem, né, a tela, você recebe com os numerozinhos, você vai pintando de acordo com a cor. Aquilo ali é maravilhoso. Ah, mas eu não gosto de pintar, então continue aí, parado, estacionado. É assim, gente. Depois não vai reclamar. Entendeu? É uma escolha. Você escolha viver na reclamação e fique plantado nessa cadeira elétrica a vida toda, certo? A vida passa rápido. 2025. Eu completo 7 anos de clínica esse ano já. Tá passando muito rápido. Esses dias uma seguidora falou, você lembra de mim? Eu fiz terapia com você logo lá no início. Lembro sim, mas lembro muito. Entendeu? Porque eu sei de onde eu saí, de onde eu cheguei. Eu lembro de tudo. Entendeu? Eu lembro de tudo. Então, no fundo, a gente precisa, se você quiser mudar, você vai ter que sair do lugar. A zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas não acontece nada lá. Certo? Fiz uma postagem ontem sobre isso. Quer sair da zona de conforto? Você vai ter que fazer um movimento para você sair daí. Entendeu? Certo? E por fim, aqui um convite até para vocês entenderem um pouquinho mais. Se precisar de ajuda, eu vou estar por aqui. Cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. O corpo foi feito para se movimentar. Você precisa liberar essas moléculas, certo? Tá frio aqui em São Paulo. Hoje eu estou um pouco assim, mais camisa, porque deu o sol, mas tá frio aqui. Tá bem frio. Mas amanhã parece que vai gelar de novo. Essa época nós ficamos um pouquinho mais rígido, o corpo fica mais gelado, as extremidades ficam mais geladas. É bem ruimzinho, vocês se acostumaram, vocês estão no Nordeste. Eu, por exemplo, sou nordestino, viver no calor e depois vim pra cá. Eu nunca acostumei, vai fazer 14 anos que eu tô aqui em São Paulo. Eu nunca acostumei com esse frio. Eu gosto, por incrível que pareça, ainda prefiro do que o calorzão. Aqui no interior faz muito calor, então é terrível. Mas mesmo gostando mais do frio, a gente fica um pouco mais rígido. Não quer sair muito de casa, porque é o vento, aquela coisa, tem que ficar igual esmuzinho, assim, só o rostinho. Entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Aproveitem aí, julho. Muita gente está de férias, né? Descanso do trabalho, mas aí dentro tá um caos. Então, procure ajuda, faça terapia, invista em saúde mental, vale a pena, tá bom? Eu tô aí para ajudar. Quem precisar pode contar comigo, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? A Carla falou que é introvertida. São desse tempo de banheiro. Sou desse tempo do banheiro. Que foi da hora que eu tava falando do buraquinho, né? Tinha um buraco lá terrível, né? E eu também tinha medo desse buraco, eu morria de medo. Nossa, é um negócio desumano, né, gente? Necessidades básicas não tinha, né, naquela época, assim, mas depois mudou. Hoje ainda existe nos interiores aí da Minas Gerais, Bahia, Sergipe, ainda tem. Ainda existe sim, tem pessoas mas são pessoas que são felizes, acabam. É sobre isso, a ideia dessa história é que a Leila, ela perguntou para essa entrevistada, essa senhorinha, se ela era feliz ali, ela é muito feliz. Então a felicidade é um estado de espírito. Você pode ter um iate e você não está feliz. Quem sabe você tem um monte de bem, muitos carros dentro de casa, é só para tapar ali uma falsa ilusão da felicidade. E você nunca vai estar satisfeito. Aí tem que comprar um avião. Aí o avião também não está satisfeito. Aí você vai e isso... Tem gente que está vivendo isso nesse automático. A felicidade autêntica é aquela que não é sobre o que você tem, seja dinheiro, bem, riqueza. Não é sobre isso. A felicidade é que está aqui dentro. É como a paz. A paz ela vem de dentro, não é de aqui de fora. Aqui fora a gente vai estar esse caos aí o tempo todo. Tem gente que vive no mundo da Alice, né? Um mundo de fantasia. Não acaba nunca isso. Sempre tem um problema. A gente esquece, a gente sempre vai ter problema. Entendeu? O negócio é organizar aqui dentro. Quando você organiza aqui dentro pode cair, desmoronar. Porque quando pessoas fumam maconha, desmorona tudo e a pessoa não está nem aí. Você sabe que aquilo ali é um efeito da droga no cérebro. Engraçado, né? Que na maconha a gente consegue.
Eu hoje não, mas eu já fumei, tem 10, 15 anos, quando eu tava, nem era nem formado, eu cheguei e experimentei a maconha. Ainda bem que eu experimentei porque eu consigo ter autoridade para falar o que eu estou dizendo aqui. A gente saía de cena, puf! Podia desmoronar o planeta. Nossa, tá tudo lindo. Era assim. Entendeu? Então tem gente que sai dessa cena para não assumir. Quem sabe você precise assumir as rédeas da sua vida. Quem sabe você precise encarar a vida. E tem uma criança aí querendo dominar a sua vida. Por isso que você tá assim até hoje. Então acorda. Assuma, deixa a sua maturidade assumir a sua vida. Certo? Tá bom? Se cuidem, viu, gente? Um abraço. Vejo isso no parque, pessoas sem dinheiro, felizes. Exatamente, Paula. Exatamente. É isso aí. Eu compro um Jeep Compass, trabalho dos sonhos é triste. Realmente felicidade não é ter, é ser. Olha que bonito isso aqui. Realmente a felicidade não é ter, é ser. É isso daí. Certo? Você pode fazer cocô naquele banheiro que eu falei. Esse aí, quem assistiu até agora sabe. Se você está entrando agora, assista tudo que você vai entender porque eu estou falando. Você pode fazer um cocôzinho ali naquele banheiro antigo, mas você pode estar feliz de fazer ali. Acabou. Entendeu? Tem gente que tem uma privada que lava o surubim, que é digital, que faz a massagem. Mas você pega e você é feliz? Não, não sou feliz. E toma um monte de remédio para dormir. Eu conheço pessoas assim. Certo, gente? É sobre isso, tá bom? No fim, é você por você. Tá certo? Se cuidem. Um abraço. Compartilhe essa live com seus amigos, com as pessoas que você ama. É uma live que traz um pouquinho de atenção e prevenção aí às doenças mentais, a conscientização da busca terapêutica, tá certo? Um abraço, gente. Se cuidem. Um abraço. Qualquer coisa me chama aí. Eu tô por aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.